Agora falando um pouquinho também sobre análise combinatória, ok? 2 prêmios iguais serão sorteados entre 10 pessoas, sendo 7 mulheres e 3 homens. Admitindo que uma pessoa não possa ganhar os 2 prêmios, responda as perguntas. De quantas maneiras diferentes os prêmios podem ser distribuídos entre as 10 pessoas? Bom, nós temos um total de 10 pessoas, das quais 2 serão premiadas. E a ordem para nós não importa. Então, nós estamos num caso de combinação. Uma combinação de 10 tomado 2 a 2. Então, aplico na fórmula da combinação 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Fazendo as simplificações, eu chego então que eu tenho 45 maneiras diferentes de distribuir os prêmios entre as 10 pessoas. Na letra B, qual a probabilidade de que 2 homens sejam premiados? Bom, então eu preciso saber primeiro de quantas maneiras diferentes eu consigo premiar 2 homens, porque eu tenho 3 no total. Então, é uma combinação de 3 homens tomados 2 a 2, certo? Eu tenho 3 e só vou escolher 2. Então, eu consigo agrupá-los em duplas de 3 maneiras diferentes. Então, eu tenho 3 maneiras diferentes de sortear 2 homens, num total de 45 formas de sorteio. Então, a probabilidade de sortear 2 homens é 3 sobre 45, que simplificando, ou seja, dividindo por 5 em cima e embaixo, dá 1 sobre 15. E a pergunta C, ela vai complementar a B, porque ela nos diz o seguinte: qual a probabilidade de que ao menos uma mulher receba o prêmio? Se é ao menos, significa que eu quero a probabilidade de uma mulher receber o prêmio ou 2 mulheres receberem o prêmio. Mas percebam que eu só estou excluindo a possibilidade dos 2 homens receberem o prêmio. Então, tem 3 coisas que podem acontecer: sortear 2 homens, sortear um homem e uma mulher e sortear 2 mulheres. Eu estou interessada em sortear uma mulher e um homem ou sortear as 2 mulheres. Então, basta eu pegar a probabilidade dos 2 homens e descontar de 1. Então, 1 menos a probabilidade de eu sortear 2 homens, que é isso que eu não quero que aconteça. E o porquê desse 1? Porque esse 1 ele representa o meu 100%. Então, esse 1 representa o todo. De tudo que pode acontecer, a única coisa que eu não quero que aconteça é ser sorteado 2 homens, porque eu quero que uma mulher ganhe alguma coisa. Então, 1 menos a probabilidade de sortear 2 homens. Então, eu tenho 1 menos 1 sobre 15, que vai me dar, então, 14 sobre 15. Questão 2. Em uma sala, encontram-se 10 halteres, distribuídos em 5 pares de cores diferentes. Os halteres de mesma massa são da mesma cor. Seu armazenamento é denominado perfeito quando os halteres de mesma cor são colocados juntos. Nas figuras, podem-se observar 2 exemplos de armazenamento perfeito. Então, pessoal, perceba que independe do tamanho. A questão é 2 halteres de mesma cor estarem juntos. Arrumando-se ao acaso os 10 halteres, qual a probabilidade que eles formem um armazenamento perfeito? Bom, pessoal, para calcular essa probabilidade, então, eu preciso pensar em todas as possibilidades de eu arrumar esses 10 halteres e em quantas delas eu consigo organizá-los, então, de maneira perfeita. Bom, então, considerando que nós temos 5 cores e que nós queremos que elas fiquem juntinhas, porque eu quero, no armazenamento perfeito, que elas fiquem juntinhas 2 a 2, então a única coisa que eu vou mesclar são as duplinhas de halteres, então eu vou ter uma permutação de 5 elementos, ou seja, eu vou permutar as 5 cores. Isso me dá 120. Esse é o meu armazenamento perfeito. 120 maneiras de fazer um armazenamento perfeito, porque eu vou pegando as duplas e trocando de lugar, e eu tenho 5 duplas. Agora, se eu for pensar no total de possibilidades, eu tenho 10 halteres, certo? Só que são 2 de cada cor. Então, 10 halteres é uma permutação de 10 elementos, só que cada elemento ele se repete 2 vezes, porque eu tenho 2 de cada cor. Então, uma permutação de 10 elementos com 2 repetições, 2 repetições, 2 repetições, 2 repetições, 2 repetições. Então, isso me dá um 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, porque eu tenho 2 halteres de cada uma das 5 cores. Então, percebam que eu tenho 113.400 maneiras diferentes de organizar os meus halteres.
Então, a probabilidade de eu estar fazendo um armazenamento perfeito é 120 sobre 13.400. Faço a simplificação dessa fração dividindo por 120 em cima e embaixo. Então, 120 dividido por 120 é 1. 113.400 dividido por 120 é 945. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. E agora, nossa última questão, também questão do Enem. Considere o seguinte jogo de apostas. Numa cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 números. Dentre os números disponíveis serão sorteados apenas 6. E o apostador será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa mesma cartela. Então, ele pode jogar 10 números, desde que ele acerte 6, ele será premiado. E ali nós temos, então, o preço de cada cartela de acordo com a quantidade de números. 5 apostadores, cada um com R$500 para apostar, fizeram as seguintes opções. Então, o Arthur jogou 250 cartelas com 6 números, o Bruno 41 cartelas com 7 e 4 cartelas com 6, o Caio 12 cartelas com 8 números e 10 com 6, o Douglas apenas 4 cartelas com 9 números e o Eduardo 2 cartelas com 10. E quer saber então quais são os dois apostadores com a maior probabilidade de ser premiado. Bom, vamos analisar então a aposta de cada um. O Arthur fez 250 cartelas com 6 números, então ele tem 250 chances, porque para ele ganhar ele precisa acertar os 6 números da cartela. O Bruno, ele apostou 41 cartelas, e dessas cartelas elas eram compostas com 7 números, dos quais ele precisa acertar 6. Então é uma combinação de 7, 6 a 6. Ou seja, em cada cartela, pessoal, ele terá então 7 possibilidades de acertar. Então, arranjando esses 7 números que ele apostou, dá 7 maneiras diferentes dele acertar os 6 números. Então, 41 cartelas com 7 chances cada uma, mais 4 cartelas que só possuem 6 números mesmo. Então, totaliza 291 chances dele ganhar. O Caio, ele apostou 12 cartelas com 8 números. Então, vejam só, é uma combinação de 8 números que ele tem que acertar apenas 6. Então, em cada cartela, ele tem 28 maneiras de acertar, 28 combinações diferentes de 6 números. Então, 12 cartelas com 28 chances cada uma, mais as 10 que ele escolheu apenas 6 números. Então, ele tem que acertar todos os 6. Então, isso totaliza 346 chances, 346 jogos que o Caio pode ganhar. O Douglas, ele fez 4 cartelas com 9 números. Só que jogando 9 números tendo que acertar 6, ele tem 84 maneiras diferentes de acertar os 6 números. Então, 4 vezes 84, 336. E o Eduardo apostou 2 cartelas com 10 números cada. Então, com 10 números tendo que acertar 6, ele tem 210 jogadas diferentes em cada cartela. Então, como foram 2 cartelas, totalizou, então, 420 maneiras dele acertar. Então, conforme nós podemos analisar, os dois apostadores com maior chance, em primeiro é o Eduardo, com 420, e na sequência o Caio, com 346. E a alternativa certa, então, a alternativa